né? Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro foi à sede da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento sobre o seu suposto envolvimento nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Para as autoridades, o ex-presidente disse que estava sob efeito de medicamentos, mais especificamente morfina, quando compartilhou um vídeo no Facebook questionando o resultado das eleições de 2022. A defesa de Bolsonaro falou sobre isso, não é, na saída da Polícia Federal. Vamos conferir. O depoimento de hoje veio em resposta à convocação do Supremo Tribunal Federal nos autos de uma representação feita pelo Ministério Público Federal que visava apurar uma postagem feita pelo ex-presidente Bolsonaro no dia 10 de janeiro a respeito de um vídeo produzido por um procurador do estado de Mato Grosso, onde ele coloca a questão de urnas em relação ao princípio da publicidade. Justamente no período entre o dia 8 e o dia 10, ele teve uma crise de obstrução intestinal, isso está documentado, foi submetido a tratamento com morfina, ficou hospitalizado e só recebeu alta na tarde do dia 10. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que pouco tempo depois, 2 ou 3 horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Sequer o presidente havia percebido que havia se postado referido conteúdo. Assim que alertado, apagou o vídeo. Bom, veja que a justificativa é a seguinte: no dia dessa postagem, ele estava internado por conta de uma obstrução intestinal lá em Orlando, e ele, ao tentar salvar um vídeo, que foi uma repostagem de uma internauta, acabou publicando em seu perfil no Facebook. Esta foi a versão dada pelo presidente à Polícia Federal, conforme aí assegurado pelo assessor de imprensa atual, Fábio Weingarten, e os seus advogados. Deise Tchocari, você que é uma estudiosa na ciência política da carreira do presidente Jair Bolsonaro, o que você achou desta declaração? Oi, boa tarde, Pavinato, boa tarde todo mundo aqui na mesa, quem está nos assistindo. Então, gente, eu acho que o que a Polícia Federal ainda vai investigar, primeiro, assim, o depoimento dele hoje, acho que poderia ter sido um pouco mais incisivo e mais explicativo. Se ele postou por engano, então ele poderia logo depois ter feito um pedido de desculpa. Eu acredito que o que também vai ser investigado diante disso tudo, além desse vídeo, eu acho que a Polícia Federal ela vai olhar um pouquinho para trás, vai ver essas manifestações do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao resultado das urnas, esse incitamento à ocupação frente aos quartéis, todo o histórico depois do resultado das eleições e antes desse período de 8 de janeiro, eu acredito que vai ser investigado. E olha, Pavinato, eu acho que pode pesar assim contra ele, porque existem várias manifestações dele questionando, até antes das eleições, questionando um possível resultado das urnas caso pendesse para o presidente Lula. Então, eu acho que esse processo ele ainda é longo, o presidente Jair Bolsonaro ainda vai ter muita coisa para responder e, pelo que eu acompanhei, assim, do histórico dele nos 4 anos de governo, onde ele teve algumas posições que foram muito controversas, muito subjetivas e até em desencontro à ciência, eu acho que ele vai ter um belo de um percurso para frente, uma bela de uma defesa. Vai ser um caminho bem tortuoso para o ex-presidente. Tiago Asmar, o que você achou? É um erro mesmo? Ele cometeu isso? Foi um erro, né? É um erro do Bolsonaro ele deixar claro ali que ele desconfiava do resultado das eleições, e o que pode jogar muito contra ele. Isso pode jogar muito contra o Bolsonaro, claro, tem uma defesa que alega que ele estava sob tratamento, mas pode jogar muito contra o Bolsonaro. Eu nem digo contra a direita, que eu acho que a direita segue forte, segue sim fazendo uma oposição, já tem aí a CPMI do dia 8 criada, então a direita, ela segue forte, mas para o Bolsonaro isso joga contra. Óbvio que joga contra. Elaine, agora, nós vemos aí, essa publicação é de 2 dias depois dos atos. Né? Isso cabe dentro da investigação? Isso não tinha que ficar restrito às questões anteriores? O que uma postagem que supostamente foi feita por engano, né, tem que entrar no inquérito desse?
Na verdade, ainda baseado naquela lei que a gente vem falando aqui, primeiro, boa tarde a todos, do Estado Democrático de Direito, né? Então, a postagem dele, teoricamente, teria aí incitado algum tipo de violência contra a democracia. Mas, Pavinato, eu queria dizer assim, eu concordo com a Deise e que, assim, o que vale não é essa questão do dia 11, né? Eu acho que a postagem foi, salvo engano, dia 10 ou dia 11? Foi dia 10. A questão toda está justamente em todo o processo de incitação e essa questão de colocar em xeque as eleições que o Bolsonaro veio fazendo, né? E ainda no dia 10 de janeiro, Bolsonaro, e eu falei isso algumas vezes aqui na Jovem Pan, gente, o Bolsonaro não ganhou as eleições à presidência por muito pouco. A gente tinha um país muito dividido e ele tinha até então um capital político muito grande. Ele deveria ter usado esse capital político a seu favor, né? E a gente viu aí de novo esses atropelos do Bolsonaro nos seus discursos, nas suas publicações, ainda que tenha sido por descuido, como bem pontuou a Deise, ele deveria ter feito ali alguma postagem pedindo desculpa. Mas eu vou trazer aqui, eu li hoje uma matéria, a Mônica Bergamo já tinha antecipado que Bolsonaro ontem fez aí um ensaio com os seus advogados de como é que ele ia conduzir hoje essa audiência na Polícia Federal, e eles já tinham combinado que a coisa se restringiria, então, aqui respondendo a tua pergunta, né, seria restrita aí às publicações do dia 10. Ele não quis, ele mesmo tomou, junto com os advogados, a estratégia de não falar do que antecedeu as publicações do dia 10. Ele quis pontuar só o dia 10, se manter só nessa acusação da PGR, né? Então, por isso a fala foi só pontual aí nas publicações do dia 10, foi aí uma estratégia dos próprios advogados de Bolsonaro. Vamos ver aí o que vem, né, pela frente. Concordo com Asmar sobre a questão da direita, a direita segue firme, também já pontuei algumas vezes aqui na PAN, que eu acho que a direita tem que se fazer valer desse capital político que Bolsonaro teve, né, de resultado das últimas eleições, já que Bolsonaro não está sabendo articular e trabalhar bem esse capital político, que pessoalmente acho que não. A direita tem que se apoderar desse capital político e trazer aí um nome, né, uma pessoa aí da direita, um líder da direita que assuma aí essa posição do Bolsonaro caso ele se torne inelegível. Muito bem. Ricardo, eu tenho um sério problema, né? Como uma pessoa que estuda o direito há muitas décadas, entender o seguinte: nesse país, no Brasil, nós copiamos modelos. Copiamos o modelo europeu de democracia, copiamos o modelo lá dos Estados Unidos, aí a gente faz um mix, né? Do melhor de tudo, mas desse melhor de tudo um não combina com o outro, e a gente tem a nossa Constituição. E a gente tem aqui um país que a democracia ela vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Nos Estados Unidos, né, o povo se rebelou contra a colônia, foi independente. A nossa independência aqui é uma história, é quase mais um conto de fadas, né? Dom Pedro estava lá na margem do Ipiranga, deu um grito, não, esse é o Tarzan. Ele fez independência ou morte, nós ficamos independentes, sem mais nem menos, sem problema nenhum. Aí quando vagou a coroa de Portugal, ele falou, não, eu vou para lá, que lá deve estar melhor. Aí ele virou lá Dom Pedro IV, rei de Portugal. Então é meio estranho, é que tudo vem de cima para baixo, né? Enquanto nos Estados Unidos foi o povo, é sempre uma luta popular. Na Europa a gente vê a Revolução Francesa, é claro que tem a elite dos pensadores, mas tudo vem de baixo para cima. As coisas nascem do povo e aqui vem de cima para baixo. É o primeiro problema. E como vem de cima para baixo, a gente adotou o seguinte modelo: a gente fez de conta que a nossa democracia também veio de baixo para cima. Mas isso é um faz de conta no Brasil. Um puro faz de conta. E nesse faz de conta o problema é o seguinte: nós temos um corpo jurídico que diz o seguinte: a partir dos 18 anos, todo mundo no Brasil é absolutamente capaz. Sim. Então, presume-se que tem autonomia da vontade,
Presume-se que a pessoa saiba das leis, saiba quais são os crimes, sabe até onde vai a liberdade dela para não incorrer em crime. Né? Porque o crime, você é livre para cometer crime, mas se cometer crime, vai em cana, porque o código não fala. Você não pode matar. O código fala, sem matar, a pena é de tanto a tanto. Então, você escolhe o final, você decide. Pam, param, pam, 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 param, pam, pam. É assim. Então, a gente parte dessa presunção de que todo mundo é inteligente o suficiente para decidir as coisas que faz, tem responsabilidade sobre as coisas que faz, sabe que fazendo pode puxar uma pena da lei e tem autonomia da vontade. Ou seja, cada um faz as suas escolhas livremente. E quando a gente começou com esse debate do 8 de janeiro, houve uma inversão dessa suposição. E isso é muito sério. E as coisas sérias ninguém debate. É isso que me cansa nesse país. Porque quando eu falo que, por um post de um líder, as pessoas se sentiram motivadas, foi o combustível para que elas fizessem o que fizeram, eu tiro dessas pessoas a capacidade plena de escolha, livre e responsável, eu tiro dessas pessoas a pressuposição sem a qual não existe democracia, porque uma pessoa influenciável, ela não é capaz de dar um voto, ela não sabe escolher o que é melhor para ela. Sem dúvida. Não é? Quando eu tiro esse pressuposto, eu rompo com a democracia. Eu falo que isto aqui é algo que se chama democracia, mas não é, mas é um ambiente de duelos entre líderes carismáticos. Vamos imaginar Hitler e Mussolini, né, que sendo do mesmo país. Então, é um que exerce um fascínio mental sobre um público que vai fazer o que ele mandar, e o outro que exerce o fascínio mental sobre o público... E a gente não pode dizer que isso é democracia. Para ser democracia, a gente tem que partir desse pressuposto de que todo mundo sabe o que faz. Senão nós estamos tratando todo mundo como oligofrênico. Aí eu lhe pergunto, se houver uma responsabilização por ser um muso inspirador de um ato do qual ocorreram crimes, criminalizar a influência, a gente não vai estar assinando a carta de que o brasileiro ele é incapaz e inimputável, e sendo inimputável não poderia estar preso. Deveria estar assistido psicologicamente. Desculpa a introdução, mas essa é a pergunta. Tiago, meu amigo Tiago, primeiro boa tarde a você, meus colegas aqui da bancada, a você que nos acompanha do Brasil e do mundo. Eu concordo com o que você disse em gênero, número e grau. A única preocupação é que essa análise de que a população talvez seja influenciável, uma parte da população seja influenciável por um líder carismático, ela só está valendo, Pavinato, para o caso da direita, para o caso do Bolsonaro. Porque eu vou te trazer aqui um outro ponto de vista nesse mesmo raciocínio. Nós tivemos recentemente uma viagem de um líder carismático da esquerda, que é o nosso presidente, é o presidente Lula, à China, e ele levou dentro do avião dele um dos líderes do movimento do Sem Terra, que conclamou invasões no Brasil inteiro, que é um crime. Invadir propriedade privada ou propriedade pública. E aqui a gente já elencou, tivemos a oportunidade, você brilhantemente, de elencar vários crimes que esse movimento eventualmente cometeu. Então, não está tendo uma mensagem desse líder da esquerda para a população que pode invadir, que pode cometer crimes, enfim... Por que isso não está sendo dito pela grande mídia? E agora estão atrás, que para mim essa convocação do Bolsonaro, por essa postagem do dia 10, é uma forma que estão buscando de qualquer maneira de conectar, imputar ao Jair Bolsonaro algum tipo de liderança intelectual sobre os eventos do dia 8. Exato. Mas só de um lado, Tiago, Pavinato, só de um lado manca essa percepção de que um líder carismático pode influenciar a massa. É um fato de que boa parte da nossa sociedade
sociedade realmente não tem, principalmente no que diz respeito à política, um conhecimento amplo sobre os 3 poderes, sobre divisão de poderes, o papel de cada um. É um fato. Agora, daí a ser influenciado por uma postagem de Facebook ou por um silêncio, porque se a gente puxar a memória um pouquinho, a gente vai ver que depois do término das eleições, e sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou muita coisa, como eu concordo com o Thiago, concordo com a Deise, concordo com a Elaine aqui. Agora, depois das eleições, a gente se lembra bem que houve um hiato, houve um silêncio do Bolsonaro. Ele era cobrado por este silêncio que ele teve durante um bom período de tempo. E esse silêncio também está sendo interpretado como uma incitação, em especial aos atos do dia 8, até o silêncio nas redes sociais é uma incitação. Minha preocupação é isso, é essa percepção ser manca, só ser para a direita, para a esquerda não vale, a gente pode fazer o que a gente quiser, que não está passando mensagem nenhuma, o cidadão é capaz de decidir. Agora, quando é da direita, em especial no caso do Bolsonaro, aí se ele piscar, ele está mandando uma mensagem direta, um código para uma comunidade fazer determinada coisa. Isso é perigoso. Não, exatamente. O erro claro. do Bolsonaro, Pavi, só para complementar, foi um erro pessoal. O que eu achei, o erro pessoal dele. Mas que eu não acho que liga nada ao 8 de janeiro. Sem dúvida. Nada. Eu não acho que liga nada. E outra coisa que vale a gente chamar a atenção, quem lutou tanto contra essa CPMI do dia 8 de janeiro não foi o Bolsonaro. Foi o Lula. Foi o governo Lula. Por que eles lutaram tanto contra? Eu acho que você apontar um erro do Bolsonaro em usar esse argumento, e agora ele está alegando que ele estava sob efeito de morfina, tudo bem, é um erro pessoal do Bolsonaro. Agora, querer relacionar isso ao 8 de janeiro é um absurdo, é uma pouca vergonha, é o que a gente costuma ver muito na esquerda. Eu disse, é um erro do Bolsonaro. Ele errou no argumento. Agora, ligar o 8 de janeiro não tem fundamento Até nenhum. porque foi depois do 8 de janeiro.